aqui mais uma vez para continuarmos a série de estudos sobre o segredo do viver. Todos nós, ao longo da vida, podemos passar por situações difíceis e que podem desencadear os chamados traumas emocionais. Situações que acontecem, fatos da vida, né, perdas e tantas outras coisas. E também aquelas situações em que pessoas, às vezes, do nosso círculo mais íntimo, nos decepcionam gravemente. E a partir desses traumas emocionais, pode ocorrer um ciclo de situações. Nós podemos ter, resultante disso, um ressentimento, uma mágoa contínua, que, associado ao temor de que novamente isso possa ocorrer, pode ter uma consequência muito danosa no emocional da pessoa que sofreu um trauma emocional. A partir desse tempo, a pessoa pode construir uma muralha em torno de si, uma muralha construída por uma série de sentimentos e que vão, a partir desse tempo, dificultar a sua vida, os seus relacionamentos, as suas emoções. Essa muralha de proteção, muitas vezes construída em cima desses sentimentos de amargura, de ressentimentos e de desejo de vingança, inclusive, né? Autopiedade, tudo isso pode, medo, né? Desconfiança de tudo, de todos, faz com que a pessoa tenha uma vida emocional muito difícil, né? Cercada, ela se constrói essa muralha, ela está lá dentro, mas ao mesmo tempo ela não vê as coisas acontecendo aqui fora. Ela perde a capacidade de ver coisas bonitas, coisas agradáveis, e ela fica, então, infeliz. Hoje analisaremos um exemplo bíblico de um coração ferido, o coração de José. E nós vamos descobrir que a cura dos traumas emocionais para as dolorosas lembranças que nos são causadas por terceiros. Um estudo detalhado, então, atento sobre as situações vividas por José, vai ser apropriado para que possamos entender, né, que ele teve tudo para ser uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz, uma pessoa com dificuldades de relacionamento, como nós vamos ver, e outras coisas mais, né? Situações traumáticas na sua vida foram agudas e ele vivenciou isso muito jovem, né? Ele tinha apenas 17 anos, quando tudo isso aconteceu. Mas as coisas começaram antes. Né? Tem algumas informações que precisamos saber sobre a vida dele, que são importantes para que entendamos o encadeamento de toda essa situação. José era o filho da mulher amada de Jacó. Ele teve 10 irmãos que o antecederam, filho das outras esposas de Jacó. E quando ele nasceu, seus pais nutriram por ele um grande amor, um amor diferenciado. E isso era uma evidência para todos ao redor. E a partir disso, seus irmãos desenvolveram um ciúme por ele. Outra coisa importante era que José ele tinha um dom. Ele tinha um dom de interpretar sonhos e um dom também de ter sonhos que se relacionariam a fatos futuros. E isso também foi um problema, porque os seus irmãos também tiveram ciúmes por causa dessa situação. O fato de José ser o filho da mulher amada de Jacó, Raquel, ele tinha todo o carinho especial do seu pai, diferente dos seus irmãos. E isso fez com que eles tivessem uma postura de ciúme, de hostilização em relação a José,
e fez com que também seu pai, então, dentro de um modo oposto, aí fizesse mais distinção ainda para ele. O pai queria colocá-lo, devido aos acontecimentos familiares, da perda da primogenitura do irmão mais velho, o Rubens, perceberam que o pai ia colocar José como o líder da tribo, tanto que ele fez aquela história da túnica talar, que significava exatamente o símbolo de liderança da tribo, que é uma tribo, na verdade, né? Então, a gente vê que todas essas coisas contribuíram para esse ambiente hostil para José. E os irmãos de José, quando tiveram oportunidade, eles tentaram no seu coração, pensaram matá-lo, né? Por fim, venderam-no a uma caravana de ismaelitas que comercializava escravos e deram-no como morto para o seu pai. José foi vendido como escravo e foi levado para o Egito, uma viagem muito longa, acorrentado, preso pelas pernas, os estudos dizem isso, durante um tempo de 3 meses. Uma viagem de 3 meses pelo deserto, nessa caravana, e ele teve a oportunidade, então, de ter todo o sentimento de revolta, de ele era uma pessoa que era um filho amado, na casa do seu pai, tenro em idade, aprendendo a ler e escrever, segundo os historiadores, sendo preparado para a liderança pelo seu pai do clã, né? Então ele foi simplesmente excluído e dado como morto. Primeiro os irmãos dele mataram ele no seu coração, né? E depois eles executaram o plano para que ele fosse então excluído da presença deles, né? Então pensamos novamente nessa ida de José, nessa situação de prisão, de escravidão. Ele foi levado para um país novo, era o país mais desenvolvido daquele tempo, mas uma cultura completamente diferente da sua, que era um hebreu, e falando um idioma totalmente diferente do seu. Que situação difícil, atemorizante. Tinham deuses diferentes. Deuses diferentes. Alimentação diferente. Tudo diferente. Né? Costumes, língua, tudo diferente de José, que tinha apenas 17 anos, estava na adolescência. Isso. Né? E lá no Egito, José foi comprado por Potifar. Potifar era o comandante da guarda de Faraó. Capitão da guarda. Capitão da guarda, né, Paula? Como o texto bíblico diz que ele era o capitão da guarda. A palavra de Deus diz, no texto, lá em Gênesis 39, que Deus estava com José e o abençoou ali naquele convívio. Ele se mantinha íntegro na sua conduta e foi próspero em tudo que fez. José, tudo que vinha à mão dele era próspero, ele fazia bem feito. E a ponto do seu patrão, né, o Potifar, conduzi-lo a mordomo daquela casa. E mordomo também, gerenciador de todos os campos de Potifar. Só que isso, Márcia, não foi num estalar de dedos. Sim. Né? Segundo os cálculos, José passou 11 anos na casa de Potifar. Né? Ele chegou com 17 e teve um episódio com a mulher de Potifar. Quando ele foi preso, ele já tinha cerca de 28 anos. Né? E nesse período, ele foi, segundo os estudiosos bíblicos, dizem que ele foi capacitado por Deus para gerenciar. Ele aprendeu a gerenciar a casa de Potifar e, com isso, também ele pôde ampliar isso para gerenciar toda aquela situação que se pôs à frente dele lá no Egito, né? Da fome, da abundância, e ele aprendeu a ser mordomo. Mas José era um homem formoso, como diz a palavra de Deus, e ele foi assediado pela mulher de Potifar. E como ele não atendeu a esse assédio, porque isso era incompatível com a sua fé, com a sua postura diante de Deus,
ele foi caluniado por ela. E José acabou indo para a prisão, para o cárcere na própria casa de Potifar. É interessante que você lendo as Bíblias de estudo, você vê que o Potifar poderia, se ele tivesse certeza daquela... Isso é um pequeno detalhe, né? Se ele tivesse certeza daquela afirmação da esposa dele, ele mandaria executar sumariamente o escravo, porque ele tinha poder de morte e de vida sobre o escravo, né? Porque era escravo dele. Mas ele colocou José na prisão. E na prisão, José manteve também uma conduta íntegra, uma conduta que era agradável principalmente a Deus. E ele foi abençoado por Deus ali na prisão. É interessante no capítulo 39, que diz da chegada dele, da casa de Potifar, da prisão. No verso 2, o Senhor estava com José. No verso 3, o Senhor estava com José. Na prisão, no verso 21, o Senhor estava com José. E tudo o que ele fazia, o Senhor abençoava, prosperava. A ponto de, a partir de um determinado tempo, ele ser conduzido a ser administrador das coisas ali do cárcere. E José, então, passou 2 anos naquela prisão, né? Dos seus 27 até os seus 30 anos, quando ele foi chamado na presença de Faraó. Mas antes disso aconteceu 28, né? 28 um fato importante. 2 oficiais importantes do Faraó tiveram problemas lá na administração dos seus cargos e acabaram, o copeiro e o padeiro, e eles acabaram na prisão, lá no cárcere da casa de Potifar. E no cárcere eles tiveram sonhos. E José, vamos dizer assim, interpretou corretamente esses sonhos. Após 2 anos desses acontecimentos, Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar aqueles sonhos. Eram sonhos confusos que deixaram Faraó muito preocupado. E o copeiro, que tinha sido liberto daquela prisão naquele tempo, se lembrou que José havia interpretado corretamente o seu sonho. E José, então, foi chamado por Faraó para vir interpretar o sonho de Faraó. É interessante que José, ao longo de todos esses anos, ele se prestou e colocou-se nas mãos de Deus, tanto que diz que o Senhor abençoava ele. É um tipo de relação dele com Deus, né? E é interessante que quando ele foi chamado na prisão para interpretar o sonho, ele foi exatamente, se preparou, se barbeou, né, diz o texto bíblico, e ele foi então à presença de Faraó, né, e ele, na presença de Faraó, quando o Faraó falou o sonho, e ele, aliás, antes do Faraó falar o sonho, Faraó disse para ele que Faraó soube que ele tinha esse dom, José, tinha esse dom, mas e aí José atribuiu esse dom a Deus, né? Diz que e foi exatamente porque ele atribuiu esse dom a Deus e ele interpretou o sonho, que Faraó disse mais à frente que ele tinha o Espírito de Deus nele. Faraó reconheceu e por isso Faraó o colocou como governador. Numa posição privilegiada, a posição mais privilegiada que podia ter, né? Ele era o segundo depois de Faraó. E ele tinha 30 anos de idade. E aí passou-se os 7 anos de abundância, né? Paulo, aqui nós vemos que a vida de José foi modificada completamente. Foi uma completa mudança. Né? De todo aquele tempo de sofrimento, de escravidão, de prisão, José agora está na corte, no palácio, está no governo do Egito, junto com o Faraó, ele servindo como governador do Egito. O segundo homem mais poderoso daquele tempo, da terra inclusive, né? Porque o Egito era a nação soberana do mundo naquela época, né? Então ele teve 2 filhos lá no Egito, né? Ele casou com Azenate, teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Isso. Agora,
no tempo da fome que foi prevista. Passou 7 anos de abundância. Depois, vamos somando aí, quantos anos José tinha? Ele foi alçado ao cargo de governador com 30 anos, aí passou 7 anos de abundância para depois chegar aos 7 anos de fome. E nesse tempo, né, José à frente de tudo, de todas as providências que foram tomadas, ele teve a surpresa de ver que os seus irmãos estavam ali para comprar os grãos, os suprimentos, porque na terra de Canaã a fome estava muito grande. Eu sempre me questiono em relação a isso, porque nós vamos começar a estudar então sobre os traumas emocionais aqui, agora, desde já. Porque José teve todo esse período de preparação para se colocar, então, na posição de líder, na posição superior aos seus irmãos, né? E ele carregou tudo isso até aqui, no seu coração. Será que ele, a pergunta aqui, para mim mesmo, né? Será que ele não esperava que seus irmãos fossem a Canaã? Não sabemos, né? Porque muitos povos iam lá. A Bíblia diz que todos os povos iam até José, até o Egito, até Faraó. E Faraó disse para que eles procurassem José. Então, a gente pensa nessa situação, José vendo os seus irmãos ali, tudo que veio ao coração dele, à mente dele, as lembranças tristes, a tristeza que ele tinha passado em decorrência da ação dos seus irmãos. E nós vemos que depois, quando ele se dá a conhecer a seus irmãos, ele tem aquela reação relatada no texto, na história bíblica, que ele chorou muito. Aqui que é o ponto X da questão, né? Ele teve a oportunidade de se vingar, teve a oportunidade de maltratar os irmãos, de dizer, bater no peito e dizer, e agora, né? O que eu vou fazer? Vocês estão todos na minha mão, né? Ele teve todas as oportunidades do mundo, né? É interessante que o nosso, ao estudo, ele levanta um outro personagem, que é o Conde de Monte Cristo, né? Que passou algum tipo assim também de mágoa, foi preso durante o seu casamento, foi traído por 3 amigos, não sei se vocês sabem a história do Conde de Monte Cristo, e passou anos na prisão. Lá ele conheceu um padre, né, que indicou onde tinha um tesouro, e ele saiu dali, ficou rico, voltou como Conde de Monte Cristo. Isso, resumindo, ele fez toda a sua vingança, e mesmo tendo feito essa vingança, no final da história, ele não foi feliz. Ele não conseguiu se libertar daqueles sentimentos. Bem, o clímax dessa história vai nos mostrar como as boas atitudes em resposta a dores e dificuldades afligidas por outros é fundamental para que o perdão ocorra no coração e transforme o mal em bem para a pessoa afligida e para muitos à sua volta. Após a morte de Jacó, os irmãos de José ficaram atemorizados sobre o que poderia acontecer com eles, sabendo que José era poderoso no Egito. Tiveram medo que agora se vingasse de tudo que haviam lhe afligido. Eu gosto de botar sempre essa situação um pouquinho mais de pimenta aí, né? Como diz o bom paraense, né? Para que a gente entenda melhor. José recebeu seu pai no Egito, seu pai tinha 130 anos, o Jacó, diz a Bíblia. Tá? E aí o que aconteceu? Jacó demorou 17 anos ainda vivendo lá. Então, nesses 17 anos, esses irmãos viam José na posição que ele tinha, viam o seu poder, viam as suas determinações e o seu pecado dentro do coração de cada um deles remoía, os acusava. Eles também eram presos, eles também tinham trauma. Trauma por terem sido
ativos naquela situação. Remorso, né? Remorso, Com certeza. com Tinham certeza. remorso. E aí, a gente pergunta para vocês, é fácil perdoar? A situação de José, esse relato todo e outros que não temos tempo de compartilhar aqui, mas vocês podem ler no texto bíblico. A situação de José foi fácil de administrar? Certamente que não. Tudo concorreu no início da vida de José, na sua adolescência, a sua ida para o Egito, os anos no cárcere, tudo concorreu para que José se transformasse num homem amargo, doente da alma, né? Sofrido, incapaz de amar. Mas isso não aconteceu. Por quê? É a pergunta. Isso. A pergunta que a gente quer responder aqui, por que não aconteceu isso com José? Né? E também podemos pensar assim, que os acontecimentos traumáticos, eles acontecem a qualquer pessoa, inclusive a cristãos, inclusive a servos do Senhor Jesus. Todos nós podemos passar por dores, por doenças, por acidentes, por contrariedades, por traições, por perdas, separações, injustiças, decepções e tantos outros reveses que são próprios da nossa natureza humana. E é por isso que o nosso Mestre Jesus disse que no mundo, né, nós teríamos aflições. Né? Lá em João 16:33 ele fala exatamente isso, ele adverte aos seus discípulos. Não é porque a pessoa é crente que ela não vai passar por tribulações. Sim. Ao contrário do evangelho que é pregado aí, né? Pare de sofrer, não é bem assim a coisa, tá? Paulo também sofreu, Jó também sofreu, né? Nós vemos e Paulo ainda diz o seguinte, que quem quer viver a vida piedosa, né, vai sofrer, né? Como ele sofreu perseguições, tá? Bom, enfim. O que fará a diferença? Exatamente. O que é, então, por que José teve esse diferencial, né? É a atitude diante dos traumas que fará a diferença. A atitude será responsável por fracasso ou por vitória diante dessas situações que passamos. Diante dessas situações de traumas emocionais ou de trauma emocional, você tem dois caminhos, duas atitudes a seguir. A atitude do ressentimento e a atitude do perdão. Isso. Que é um comando bíblico, né? Vamos falar um pouquinho sobre o ressentimento. O ressentimento, ou o ódio, ou a raiva, esses sentimentos é que machucam a pessoa, é que nos machucam quando nutrimos no nosso coração, na nossa mente. Se forem diariamente lembrados, é como se diariamente a gente desse um F5, dessemos uma atualização e diariamente aquilo que nos feriu no passado ou a pessoa que nos feriu no passado sempre é trazida à nossa mente e nos traz para o presente e pode no futuro estar presente novamente, causando o sofrimento. E isso, Paulo, muitas vezes é um empecilho à obra restauradora de Deus no nosso coração. É quando nos recusamos a esquecer e a deixar para trás e olhar para frente. Eu achei muito interessante isso, porque ressentir, né? Você sente de novo, e de novo, e de novo. O exemplo que ele dá no estudo é daquela criança que tem um machucado, esfola o joelho, e aí quando está quase bom, ela vai lá e tira a casca da ferida, e o joelho começa a sangrar outra vez, e começa todo o processo outra vez. Começa a doer novamente. Começa a doer outra vez, começa a ficar ferido outra vez, a sangrar outra vez. E aí assim, tem pessoas que passam anos de sua vida ressentindo, abrindo a ferida toda vez,
né? A ferida está quase cicatrizando, ela começa a coçar e a pessoa vai lá, arranca a casca e começa a sentir toda aquela ferida outra vez, todo aquele sentimento de ruim outra vez. Por a gente isso, se recusa a esquecer. Por isso há pessoas que não conseguem se apropriar da cura de Deus para os traumas emocionais. Elas ficam sempre tocando na ferida quando está caminhando para a cura. Tipo como se quisesse dizer, eu não vou esquecer, não vou deixar barato isso. E retorna todo aquele sofrimento. Eles não conseguem se apropriar da cura. Isso. Né? Proposta por Deus, né? Proposta por Deus nos traumas emocionais. Isso. Tem também um aspecto, a pessoa ressentida, ela pode ter se acostumado a carregar lembranças amargas, porque estas, por vezes, lhe servem de justificativa para atitudes erradas e simplesmente não sabem viver sem elas. Então, a gente pode pensar que o ressentimento mais o sofrimento leva a uma escravidão. É como se a pessoa se colocasse sempre numa posição de inferioridade contra o mal. E carregando correntes com pesos enormes, né? Ao longo da vida, sentimental, a pessoa está presa, está escrava dessa situação. E quem se apropria disso é o nosso inimigo, é o inimigo de Deus, Satanás. Ele usa essas brechas que nós mesmos colocamos e damos. Podemos colocar, né, quando estamos alimentando uma mágoa, um trauma, um sentimento negativo. E por a outra atitude, né, sem ser que nós recapitulando, nós vimos que temos que tomar um caminho ou outro. O primeiro que nós abordamos é o caminho do ressentimento. E o segundo caminho, que é o proposto, e o que o José seguiu, foi a atitude do perdão. Meus irmãos, não foi fácil José chegar a esse tipo de situação, né? Você lendo o texto bíblico, você vê que ele chorava, ele conversava, ele perdeu o sono, ele sofria com isso. Ele teve que decidir se ele perdoava ou se ele se vingava, né? E ele decidiu perdoar. Agora, por que ele decidiu perdoar? Agora é que nós vamos ver, né? Isso. A atitude de perdão de José salvou José. E pode salvar você. As correntes ou cordas ou prisões emocionais podem ser rompidas pelo perdão. Foi a atitude de perdão que salvou José de se tornar um prisioneiro do seu passado. Ele não abrigou, não manteve no seu coração ideias de vingança. Ele recebeu seus irmãos, sustentou naqueles anos de escassez, de fome. Chegou à conclusão que perdoar, né? Perdoar é mais do que um ato de grandeza, né? E ele foi o mais beneficiado, porque ele se libertou daqueles sentimentos, né? Ele quebrou aquela muralha que poderia ser construída em torno dessa situação, né? E ficou livre para receber exatamente os seus irmãos de maneira que ele pôde sustentar, como disse o texto bíblico, né? E é interessante que os irmãos, eles passaram 17 anos com essa expectativa de que quando o pai deles morresse, José ia se vingar. A única coisa que eles achavam que estava segurando José de se vingar era a figura do pai, vivo. É que José realmente, desde lá, quando ele se revelou aos seus irmãos, ele já tinha tomado essa atitude de perdoar. E ele já era uma pessoa livre, né? E pôde vivenciar todos aqueles anos, ao contrário dos seus irmãos que estavam presos ainda ao seu remorso, ele já era livre. Então, o perdão liberta-nos do domínio de quem nos magoou e da opressão do inimigo proveniente do ressentimento. É deixar de viver no passado, é livrar-se daquela mágoa para desfrutar do presente e conquistar o futuro. Perdoar
É permitir que a cura interior de Deus se efetue, promovendo o alívio das dores da alma. Além do que, amar os inimigos é um mandamento bíblico, que se encontra em Mateus 5, 43 e 44, lá no Sermão do Monte. Olha só, o que eu gosto de também falar aqui exatamente é que o nosso autor da nossa revista, ele diz que é uma arma que pega de surpresa tanto o nosso inimigo, inimigo de nossas almas, quanto aquela pessoa que nos magoou. Ele usou a palavra, é uma coisa subversiva, né? Você perdoar. Uhum. É tão incomum que tem que ser um comando bíblico. E ele tem que ser obedecido, porque se não for obedecido, você perde a oportunidade de se curar, né? Talvez para você não seja fácil perdoar, abrir mão de sentimentos, de mágoas, de lembranças e de projetos de vingança alimentados lá no fundo do seu coração. Mas você pode fazê-lo. Senão o Senhor não ordenaria que se fizesse isso, perdoasse. Exponha a Deus a sua necessidade em oração. Exponha a Deus as suas dificuldades em fazê-lo. Renuncie a atitudes de ressentimento e vingança. Permita que o amor de Cristo se derrame sobre a ferida do seu coração, fechando-a para sempre. Jesus sabe como você se sente. Ele também passou por dores, por sofrimentos e foi machucado. E perdoou. E fez isso ainda na cruz. Ainda quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, ele perdoou os seus opressores. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, perdoar é permitir que a cura interior de Deus se efetue em você, né? Promovendo um alívio para essas dores da alma. A outra. Né? Nós estamos caminhando para o final, né? Mas não podemos deixar de dizer algumas coisas, né, Márcia? Que Jesus deseja vê-lo feliz, liberto dos traumas emocionais e o guiará nessa empreitada, porque é uma empreitada de perdão, libertação e cura. Agora, José, voltando ao nosso personagem, José, né? Ele foi ajudado a tomar a difícil atitude de perdoar pelos olhos da fé. Ele foi capaz de enxergar uma profunda verdade espiritual, que o Senhor converte em bênção o mal que intentam contra nós. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá em Romanos 8, 28. E José, lá no iniciozinho da Bíblia, no livro Gênesis, o primeiro livro, ele tem essa visão, né, de que Deus transformou em bem aquilo que intentaram de mal contra ele, né? Agora, meus irmãos, ele pôde tomar essa atitude sábia de perdoar porque ele teve esse olhar de além, né? Esse olhar não no plano físico, mas no plano espiritual. Ele entendeu que tinha a mão de Deus por trás de todas aquelas coisas, né? De uma maneira assim maravilhosa, os sofrimentos que José experimentou foram usados por Deus para fazer dele um homem feliz. Verdade. E pode também acontecer conosco. À medida que deixamos que os traumas emocionais fiquem nas mãos do Senhor. E ali eles podem se revestir de um novo significado e de um novo propósito, de forma a poderem concorrer para o nosso bem. Deus tem o poder de dar um novo sentido, né, às nossas experiências negativas, né? E a gente tem que confiar nele, né? Tem tudo para confiar, né? Aí a pergunta, a gente pode crer nisso, né? Você pode crer nisso? Deus tem o poder, então, para dar um novo sentido às nossas experiências negativas. Compensa confiar nele.
Você pode crer nisso? O perdão e a ação do Espírito Santo produzem em nossa vida a cura para as feridas do coração e para as lembranças mais dolorosas que podemos ter. Vamos nos apropriar da cura que a palavra e o Senhor podem promover sobre as feridas das nossas almas. E para que tanto Deus nos ajude, né? Amém.